Fala, meu povo, paz seja convosco. Bora lá? Vamos tratar o nosso tema do mês de setembro na parte 2. Estamos falando sobre constância do reino. Observe que a constância, ela vai ser o fator primordial para que nós possamos estar firmes até o dia de Jesus Cristo. Você sabe muito bem que o discipulado seria semelhante a uma tigela que fica debaixo de uma torneira com goteira. Dia após dia vai caindo as goteiras, e aí vai chegar um tempo em que essa tigela vai estar cheia e transbordante. Até que nós alcancemos esta posição diante de Deus, requer de nós muitas coisas, e a primeira delas é a constância. Semana passada nós falamos sobre estímulo e desenvolvimento, que é a ideia de tudo aquilo que nós começarmos, nós temos que terminar. Hoje, nessa parte 2 falando de constância, eu quero tratar sobre um dos fatores primordiais para viver a constância do reino, que é a preservação da identidade cristã. Abra comigo na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, que diz: Não há nada em toda a criação que está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A parte B desse versículo já trata uma situação bem incisiva. Nós devemos prestar contas a Deus e esta conta um dia vai chegar e nós teremos que nos apresentar diante do Todo-Poderoso. Mas enquanto nós vivemos neste tempo, eu quero pensar junto com você a seguinte coisa: como é que você vive nos seus relacionamentos, sejam eles sociais, profissionais, acadêmicos, fora da igreja? Posso fazer uma pergunta para você? Não se ofende, não. Você é do mesmo jeito fora da igreja, assim como age aqui dentro da igreja? E por que eu estou falando isso? Nós vivemos um tempo onde parece que as coisas erradas elas ficam sempre encobertas. E tudo aquilo que a gente sabe das pessoas é aquilo que de bem ela faz. Se a pessoa só faz algo de bem, glórias a Deus, mas o problema é quando ela está fazendo algo de bem dentro da igreja e quando ela está fora da igreja, esse algo de bem não é feito. Estou falando de pessoas que quando estão na igreja, chora, grita, ora, faz tudo aquilo que manda o figurino, mas quando está fora das quatro paredes do templo, parece que esqueceu o que está escrito na Bíblia, parece que esqueceu sua vida cristã. Por isso a Bíblia nos ensina que não há nada que seja encoberto diante de Deus, e que o próprio Deus fará com que essas coisas sejam evidenciadas. Quando forem coisas boas, serão evidenciadas para que sirva de testemunho e que o nome de Deus seja glorificado. Mas quando forem coisas ruins, serão usadas para correção e para restauração do indivíduo em relação a Deus. Eu queria dar alguns exemplos de coisas que fazem parte da vida dos cristãos na nossa geração, que são escondidas, que não são apresentadas publicamente. Por exemplo, você sabia que existem pessoas que na igreja, nos eventos da igreja, nos trabalhos da igreja, trabalham com uma simplicidade, falam bem, mas quando estão fora da igreja vivem uma vida de mentiras e enganos? Já ouviu falar das pessoas que agem de uma forma aqui dentro da igreja e fora da igreja agem de outra forma? Pessoas que vivem uma constante vida de mentira do lado de fora. Na verdade, a vida de mentira dessa pessoa acaba sendo aqui dentro, porque aqui ela mostra algo que não é, e quando ela fora, esta máscara cai. A Bíblia fala na carta que Paulo escreve aos Colossenses: Não mintais uns aos outros, pois vós despistes do velho homem com os seus efeitos.
Mentiras e enganos fazem parte da velha natureza. Lá em Provérbios capítulo 12, 22 diz: Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Ei, nós não podemos tolerar nas nossas vidas mentira. Tira esse negócio de mentira da tua vida. Tem gente que mente para tudo. Tem gente que mente para alcançar benefício. Tem gente que mente para alcançar cargos. Tem gente que mente para se sentir bem. Tem gente que mente para ser aceito. Olha isso! Cristo já te aceitou na cruz do Calvário. Não precisa mentir, basta ser você mesmo. E quando eu combato a mentira, estou preservando a minha identidade cristã. Segunda coisa que é completamente escondido nos nossos dias, aliás, em todo o tempo, é a imoralidade. Quantos são as pessoas que estão glorificando a Deus dentro das quatro paredes da igreja, mas quando está nas quatro paredes do seu quarto, está se acabando dentro da imoralidade que este mundo oferece. Aliás, a imoralidade deste mundo no nosso século, na nossa geração, é completamente gratuita, qualquer um consegue acessar. Pergunto eu a você. Quem é Vossa Excelência quando está lá no teu quarto sozinho, você, suas redes sociais? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, ele diz assim: fugir da prostituição e qualquer outro pecado que o homem comete fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca contra o próprio corpo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Esconder a imoralidade que está na vida de alguém está causando problema para essa própria pessoa. Terceira coisa que as pessoas escondem e que isso prejudica a sua identidade cristã são práticas ocultistas. Você sabia que tem crente que gosta de horóscopo, que acredita em signo? Você acredita que tem crente que ainda faz simpatia, que faz feitiçarias? Tem crente que faz isso. Tem crente que anda com amuletos. Nós vemos aqui na igreja pessoas que andam com amuletos que nem sabem aquilo que significa e é a abertura espiritual que está acontecendo na vida dela. Lá em Deuteronômio, Deus diz para o povo: não se achará entre ti quem faça adivinhos, quem seja argouro, quem seja prognosticador, quem seja argoeiro, quem seja feiticeiro, quem consulte espíritos. Tem gente crente na igreja que está supostamente servindo a Deus que tem essas práticas. Tem gente que acredita em simpatia. Tem gente que está usando o trevo de 4 folhas. Tem gente que está colocando dente de alho com sal grosso atrás da porta. Tem gente fazendo isso. Sem contar que dentro das práticas ocultistas existem práticas idólatras, porque tem gente que idolatra artista, tem gente que idolatra político, tem gente que idolatra jogador de futebol, tem gente que idolatra cantor, tem gente que idolatra pastor, tem gente que idolatra qualquer tipo de celebridade que possa ter por aí, tem gente que faz isso. Só que aqui na igreja não. Lá no grupo missionário não. Mas na sua particularidade. E aí eu vou dizer uma coisa para você, o próprio texto disse: não há nada encoberto diante de Deus. E como nós conseguimos comprovar isso? Não gera frutos, não progride. Quarta coisa que é escondido por aí, pecados financeiros. E aqui eu queria tratar exatamente sobre 2 pontos: corrupção e desonestidade. Em Provérbios, Salomão diz o seguinte: a balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Eu volto para o primeiro ponto. Pessoas que mentem para conseguir dinheiro, pessoas que mentem ou que articulam as coisas para adquirir benefício. É por isso, meus irmãos, que não é recomendado a crentes fazer apostas. Não é recomendado a crentes alcançar dinheiro de uma maneira que não seja trabalhando, porque Deus falou isso para Adão, lá no começo de tudo.
Você vai trabalhar e do suor do seu rosto é que você vai conquistar. Uma coisa é quando Deus abre uma porta de bênção e Deus levanta alguém para abençoar a vida de um irmão. Isso é top diante de Deus e tem louvor nisso. Agora, quando se é para alcançar as coisas, para adquirir as coisas, para adquirir benefício próprio, trapaceando, sendo desonesto, isso porque eu não estou falando das pessoas que pedem emprestado e não devolvem. Você sabe que você que pede emprestado e não devolve, está cometendo 2 pecados. O primeiro é o de mentir, porque falou que devolveria. E o segundo é de roubar, porque se aquilo que está com você não foi devolvido, então você está roubando. E esses 2 pecados levam alguém para o inferno. Quinta coisa que está contra a identidade cristã: ressentimentos e ódio escondido. Olha como é pesado, apesar que a tradução aqui às vezes ela dá uma assustada, mas olha só, 1 João capítulo 3 versículo 15 diz assim, ó: qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Olha que louco. Deixa eu continuar. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz assim: sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. A sua identidade cristã está sujeita a ser rasgada, manchada, por causa que você não consegue progredir. E por que isso está acontecendo? Falta de perdão. Pensa comigo uma coisa. A falta de perdão, ela não está prejudicando a quem precisa receber o perdão. Está prejudicando a quem precisa conceder. Você está travado. Você não está progredindo. Você está com medo de, às vezes, ir para a igreja, você não está tomando santa ceia, você não está renovando a sua aliança com Deus, muitas vezes por falta de perdão. E essa falta de perdão está relacionada a rancor, ressentimentos. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que infelizmente o diabo utiliza como um instrumento a vida de muitas pessoas, mas tem pessoas que são boas e que são instrumentos nas mãos do Espírito Santo. É verdade. Acredite nas pessoas, porque Cristo acredita nas pessoas, Cristo acredita em você. Peça para Deus te dar a orientação e a condição para arrancar esse mal da sua vida, para que você possa preservar a sua identidade cristã e viver uma constância no reino de Deus. Sexto, esse está escondido mesmo. Vícios e excessos. Álcool, drogas e ainda tem o pecado da gula. Você sabia que existe um pecado chamado glutonaria? Que é quando o cara come sem estar com desejo de comer e come compulsivamente até chegar a passar mal. Isso é pecado. A utilização de álcool, tem gente que ainda tenta usar textos da Bíblia para poder argumentar em favor de beber. Ah, a Bíblia diz que pode beber, mas não pode se embriagar. Eu pergunto a você, da onde foi que Deus te tirou? Deus te tirou do lamaçal do pecado para você querer usar de justificativas para poder beber? Sai daí, vaso. Quando eu falo de drogas, não falo só de drogas ilícitas, não. Existem drogas que são compradas. Tem pessoas que utilizam drogas para emagrecer, tem pessoas que utilizam drogas para engordar. Quando isso está dentro de uma recomendação médica, não há problemas. Mas e quando isso se torna uma sina na vida da pessoa? Quando isso se torna algo constante, algo sem equilíbrio, algo que já sai da recomendação médica e o cara passa a viver em função disso. Tome cuidado, porque isso está prejudicando a sua vida espiritual. E outra coisa, está te afastando de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não me deixarei dominar por elas. Paulo ainda fala: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vamos lá, se você está dentro desse círculo vicioso, procure ajuda.
Procure o seu líder de célula, procure um pastor, procure um crente mais maduro para te ajudar a passar por isso. Sétima coisa que vai contra a identidade cristã: maledicência e fofoca. Veja o que diz a palavra de Deus em Levítico: não espalhem calúnias entre o povo, não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Ei, nós não podemos ser fofoqueiros. Pelo amor de Deus, fofoca é pecado. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando alguém conta um segredo para você, como é que você age? Você absorve esse segredo, ajuda a tratar, ajuda a pessoa em oração, ou simplesmente vai numa segunda pessoa e fala: olha, fulano de tal me disse isso aqui, mas não conta para ninguém. E aí esse fulano de tal vai acabar fazendo com outro, e quando pensa que não, a igreja inteira está sabendo do segredo que foi confiado a você. Escute, eu não estou falando isso apenas para líderes de célula, eu estou falando para você, membro de célula. Porque não ser fofoqueiro é prerrogativa de todo aquele que é pertencente à igreja de Cristo. Fofoca é coisa do capeta. E não só isso. Além da fofoca, tem a maledicência. Tem gente que joga praga em tudo. Olha o que diz Efésios 4:29. Não saia da sua boca palavra torpe, mas só aquilo que for para edificação, que da sua boca saia palavras de bênção. Seja edificador, porque isto preserva a sua identidade. E preservar a sua identidade trará a você constância no reino de Deus. Irmãos, eu usei exemplos de coisas do cotidiano e utilizei versículos bíblicos para mostrar para você que de fato a Bíblia nos orienta a todas as coisas. Mas, segundo a Bíblia, o que é que Deus espera de quem deseja preservar a sua identidade? Em primeiro lugar, transparência diante de Deus. E 1 João diz: se confessardes os vossos pecados, Deus é justo e fiel para vos perdoar e vos purificar de toda iniquidade. No Salmo 51, o rei Davi diz: torna-me dar a alegria da tua salvação. A sinceridade diante de Deus é o melhor caminho para ter uma identidade cristã preservada. E não só isso, a sinceridade diante de Deus é o caminho para a santidade. Segundo lugar, rompimento real com o pecado e, a partir desse rompimento, lutar para evitá-lo. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, verso 5. Portanto, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra: prostituição, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza, que é idolatria. O apóstolo Paulo está ensinando ao povo de Colossos que o seu novo comportamento quanto cristãos devem ser lutar contra esses pecados. E, além de lutar contra esses pecados, segundo a carta aos Gálatas, procurar buscar em Deus o fruto do Espírito. Buscar em Deus coisas que vêm do Espírito Santo. Isso ajuda-nos a vencer o pecado, a trazer equilíbrio, a lutar constantemente contra ele. Em terceiro lugar, eu preciso ser discipulado. É por isso que nós estamos aqui na célula todas as terças-feiras. A Bíblia diz que é melhor que sejam dois, porque dois dá melhor conta do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta. A Bíblia ensina que não há nada que possa ser feito sozinho. A Bíblia diz que quando eu demonstro e provo que eu amo o meu próximo, isso vai representar que sou discípulo de Cristo. Eu preciso buscar ajuda quando existe a necessidade de crescimento, libertação, correção, amparo, consolo. Tudo isso Deus usa homens e mulheres que já passaram por aquilo que você talvez esteja passando hoje. Quer preservar a sua identidade cristã? Busque alguém que já seja um pouco mais maduro, que já tenha passado por aquilo que você passou. Confie a ele ali
seus segredos, por que não? Estou falando de crente maduro. Estou falando de crente que se preocupa com o testemunho. Estou falando de crente que está nos pés de Cristo. Esse tipo de crente deve ser procurado por você. Hum? E se for o contrário, espero que você seja esse crente para poder receber aquelas pessoas que estão necessitando de ajuda. É isso que nós estamos estudando todas as terças-feiras. Isto é o reino de Deus. E em quarto lugar, uma vida constante no Espírito Santo. Paulo aos Gálatas diz: porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Vamos lutar contra o pecado todos os dias, meus irmãos. Todos os dias nós devemos lutar contra o pecado. E como é que nós lutamos? Nos alimentando da palavra de Deus, nos alimentando da presença do Espírito Santo. Quanto mais tempo eu passo com Deus, menos tempo eu terei para ter a possibilidade de cair em pecado. Preserve a sua identidade espiritual. Preserve a sua identidade cristã, porque ela vai permitir que você viva a constância do reino. Te vejo na próxima ministração, se assim o Senhor nos permitir. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até.